Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Neste vídeo falarei sobre a conjectura de Goldbach. Observem as seguintes somas. São somas simples, mas vocês conseguem notar alguma particularidade entre elas? Observem o lado esquerdo das igualdades. Nós temos apenas números pares. E do lado direito das igualdades, nós temos somas de dois números primos. Vocês já conheciam essa afirmação? Todo número inteiro par maior que 2 é a soma de dois números primos. Parece ser uma afirmação óbvia. No entanto, isso é um problema de quase 300 anos de idade, ainda sem solução, chamado conjectura forte de Goldbach. A conjectura forte de Goldbach ainda não foi demonstrada. Já se foi testado para números muito grandes a sua validade e ainda assim não encontraram nenhum contraexemplo que fere essa afirmação. Tá? Mas como surgiu essa conjectura? O matemático alemão Christian Goldbach se correspondia de forma frequente com o matemático suíço Leonhard Euler. Em 1742, ele escreveu uma carta para Euler em que fazia diversas afirmações sobre os números primos. Dentre elas, destacamos duas. Uma chamada conjectura forte de Goldbach e a outra chamada conjectura fraca de Goldbach. A conjectura forte é a que apresentamos no início do vídeo. Todo número inteiro par maior que 2 é a soma de dois números primos. Já a conjectura fraca de Goldbach diz o seguinte: todo número inteiro ímpar maior que 5 é a soma de três números primos. Por exemplo, o número 7 ele é igual a 3 mais 2 mais 2. O número 11 ele é igual a 5 mais 3 mais 3. Mas por que uma se chama forte e a outra se chama fraca? Na verdade, isso se deve ao fato da conjectura forte de Goldbach implicar na conjectura fraca. Como assim? Se eu considerar que a conjectura forte é verdadeira, então a conjectura fraca também será. Vale salientar que o contrário não é verdade, tá? E a demonstração para provar que a conjectura forte implica na conjectura fraca é bem simples. Vamos a ela? Considere um número par 2n maior ou igual que 6. Então existem números p e q primos, tais que 2n menos 2 é igual a p mais q. Note que essa igualdade é a conjectura forte de Goldbach, uma vez que 2n menos 2 é par e p e q são primos. E eu vou considerar que isso é verdade. Se eu passar o menos 2 para o lado direito da igualdade, eu vou ter que 2n é igual a 2 mais p mais q. Se eu somar 1 em ambos os lados dessa igualdade, eu vou ter 2n mais 1 é igual a 3 mais p mais q. Observe que essa última igualdade é, na verdade, a conjectura fraca de Goldbach, uma vez que 2n mais 1 é ímpar, 3p e q são números primos, ou seja, eu parti da conjectura forte, supondo que ela é verdade, e cheguei na conjectura fraca. Então, a conjectura forte implica na fraca. Se a forte é verdade, a fraca também será. No entanto, a conjectura fraca de Goldbach já foi provada. Ela sim é verdadeira. Tá? Ela foi provada pelo matemático chamado Harold Helfgott em 2013 e ele ficou muito famoso por esse feito. Ele diz que gastou 7 anos para provar essa conjectura, trabalhando de forma árdua. Ele ganhou um prêmio de mais de 3 milhões de dólares por isso. Ele chegou a dizer o seguinte, que a demonstração da conjectura, por si só, talvez não sirva para nada. Por outro lado, as ideias e ferramentas usadas para se obter a demonstração serão úteis para a teoria dos números, entre outros usos adicionais. Quem ficou curioso e quiser dar uma olhadinha na sua demonstração, olha esse endereço aí, ok? Curioso para testar a validade da conjectura forte de Goldbach para alguns números, eu desenvolvi um programa no Python que, dado o número par, ele decompõe esse número em dois primos. Por exemplo, o número 100. Ele pode ser decomposto como soma de dois números primos de 6 maneiras diferentes. E essas são as 6 maneiras. Se eu quiser saber do número 1000, o número 1000 pode ser decomposto como soma de dois números primos de 28 maneiras diferentes. E essas são as 28 maneiras. Ok? E se eu quiser plotar um gráfico, números pares versus quantidade de decomposições para cada número par.
Como é que fica esse gráfico? Esse é o gráfico. No eixo X, eu tenho todos os números pares de 0 até 5.000. E no eixo Y, eu tenho a quantidade de decomposições como soma de dois primos para cada número par. Por exemplo, o número 1.000 ele vai ter 28 formas de ser decomposto como soma de dois primos. Já o número 4.500, eu vou ter 138 formas, e o número 5.000 vai ter 76 formas de ser escrito como soma de dois primos. Esse gráfico é chamado de cometa de Goldbach, uma vez que lembra o rastro de um cometa. Legal, né? Para quem gosta de um bom romance envolvendo matemática, eu recomendo o livro Petrus e a Conjectura de Goldbach. O seu autor se chama Apóstolos Doxiades. Ele é um matemático e cineasta de sucesso. O livro conta a história de um matemático fictício chamado Petrus, que passa toda a sua vida se dedicando à prova, à demonstração da conjectura de Goldbach. A história é narrada pelo seu sobrinho e mostra todas as dificuldades e alegrias que os pesquisadores enfrentam. Essas são algumas críticas que alguns famosos do meio científico fizeram sobre o livro. Ok, pessoal. Um abraço a todos.